Oi pessoal, eu sou a Cláudia Rocha Franco Lopes, do site Entender o Direito Eu Quer Que Desenhe. E a partir de agora eu estou com vocês aqui no Neon para dar o curso de Introdução ao Direito. É um curso extremamente importante porque toda a base que vocês vão ter vai vir da introdução ao direito. Vão saber a nomenclatura, de onde vêm as leis, o porquê da aplicação das leis. Então, esse é um curso essencial para quem quer realmente entender como funciona o nosso ordenamento jurídico. Hoje eu vou dar para vocês uma aula demonstrativa sobre como funciona a lei no Brasil e comparando com a lei dos Estados Unidos. Porque a gente fica assistindo muito filme e toda lei que funciona nos Estados Unidos não funciona aqui. Todo mundo pergunta, por que lá tem pena de morte e aqui não tem pena de morte? Por que lá a lei é diferente num estado para o outro e aqui a lei é aplicada no Brasil inteiro? Então eu vou dar uma explicada geral sobre isso para vocês terem noção de como é importante a gente saber os fundamentos do direito. Bom, o direito brasileiro foi vindo pelo tempo baseado no direito romano e no germânico. Nosso direito é chamado de civil law, diferente do direito americano, que é chamado de common law, que significa uma norma comum, uma norma geral. Aqui no Brasil, existem leis que são escritas e os juízes obedecem na hora do julgamento aquela lei que está escrita. Ele não pode fazer nada diferente daquilo que está determinado, que está pré-determinado. A diferença que tem nos Estados Unidos é que os juízes se baseiam nos casos que tiveram antes semelhantes. Então, eles usam muito as jurisprudências. O que é jurisprudência? Jurisprudência são várias decisões de vários juízes em relação a um determinado assunto que, por serem decisões iguais, aquilo acaba virando uma regra para ser aplicada. No Brasil, a gente até usa jurisprudência, mas para basear entendimento, porque na hora de aplicar a lei mesmo, tem que usar o que está escrito no Código, o que está escrito na Constituição, não tem como fugir disso. Então, a gente fala que o direito no Brasil é feito de forma vertical. Ela vem de cima, tem que obedecer a Constituição, depois tem que obedecer às outras leis, seguir dessa forma. E o direito nos Estados Unidos é de forma horizontal, porque ele vê vários casos e aplica daquela forma. Se por um acaso a gente tiver algum julgamento aqui no Brasil que não tenha previsão legal, não é crime, porque o que não está previsto não é crime, não tem como inovar. Tem que, a partir do acontecimento desse fato, criar uma lei para poder punir, para poder regular a partir do acontecimento do primeiro caso. Nos Estados Unidos, a hora que acontece algum fato, algum que eles acreditam que seja criminoso, mas que nunca aconteceu, o juiz tem o poder de decidir o que vai fazer com aquilo. E a partir dessa decisão do juiz, os outros juízes vão tomando a mesma decisão. Eles se baseiam pela decisão do juiz. Diferente daqui, que baseia pelo que está escrito na lei, e se não está na lei, não existe, não é crime, é permitido. Então, o nosso direito é baseado no direito romano, que foi a grande descoberta, que foi quem sistematizou o direito, foi quem normatizou. As primeiras normas escritas vieram antes, mas assim, de uma forma mais importante, de uma forma que foi disseminada por várias gerações e por vários países e é adotada até hoje, é o direito romano. Eles são conhecidos como grandes juristas que eles foram, como codificadores, que foi quem escreveu, passou a sistematizar as leis. Então agora a gente já entendeu por que quando a gente vê aqueles filmes americanos que a gente vê que o juiz aplica pena de morte, que menor pode sofrer pena, vai preso, por que isso não acontece aqui? Porque são duas linhas de pensamento diferentes, são formas diferentes do direito. Agora vamos falar de como funciona aqui no nosso país, que na verdade é o que interessa para a gente. A gente tem um sistema de aplicação de lei piramidal. O que é isso? Se você imaginar uma pirâmide, na base dela tem a Constituição Federal, que é a nossa lei maior. Tudo que funciona no Brasil, todas as leis que são feitas, todas as leis que são
retiradas, tudo tem que ter base, tem que respeitar a Constituição. Mesmo porque, se fizer qualquer lei, qualquer norma que esteja em desacordo com a Constituição, ela pode ser invalidada, não existe. Tem que obedecer esse preceito maior, que é a nossa Carta Magna, que é a Constituição. Nessa hierarquia legal, no mesmo patamar, de certa forma, um pouco abaixo que a Constituição, tem as emendas constitucionais, que são reparos nessa Constituição. A gente tem uma Constituição muito rígida, é muito difícil ela ser modificada, mas é óbvio que as situações vão mudando com o tempo, a sociedade vai evoluindo, os costumes vão mudando, então é preciso fazer certos ajustes. Esses ajustes são feitos através das emendas constitucionais. Só que ela sofre um processo para poder entrar na Constituição e passar a vigorar como sendo norma geral, como sendo a norma suprema do país. Junto com a Constituição também, a gente tem os tratados internacionais que falam dos direitos humanos, porque existem vários tratados internacionais. Tem os direitos humanos, que é respeitado pelo mundo inteiro, e tem outros tratados internacionais que falam de negócios, que falam de política. Esses não estão hierarquicamente no mesmo patamar que a Constituição, mas os tratados que falam sobre direitos humanos, esses sim estão no mesmo patamar da Constituição. E aí, abaixo disso, abaixo da Constituição, desses tratados que falam de direitos humanos e das emendas constitucionais, a gente tem as leis ordinárias, as leis delegadas, as resoluções, os decretos. Tudo isso, são leis que são feitas e são leis que têm que ser obedecidas, mas respeitando o que a Constituição fala. Se alguma coisa for diferente do que está determinado pela nossa Constituição, não vale, é inconstitucional. O que está escrito na Constituição até pode ser modificado, depois de passar por votação de Câmara, Senado, 2 turnos de cada casa, mas existem as cláusulas pétreas, que são as cláusulas que estão na Constituição, que não podem ser modificadas de forma alguma. Para mudar aquilo, a gente precisa acabar com essa Constituição e fazer uma nova. Então, apesar de ter essa brecha de colocar as emendas constitucionais para regular o andamento da sociedade, a evolução, a gente tem essas cláusulas pétreas que essas sim, não podem ser alteradas de forma alguma. Bom, eu espero que vocês tenham entendido a explicação e principalmente entendido a importância da introdução ao direito, para a gente ver como que funciona o nosso país, para a gente ver quais são os nossos direitos, para a gente entender quais são as nomenclaturas e para entender melhor as aulas de todas as outras matérias, para não ficar perdido, para não ficar sem saber a respeito do que o professor está falando. Então, é uma matéria muito importante que todo mundo devia realmente fazer e ter uma base, porque vai facilitar muito em qualquer outra matéria. Numa próxima aula, eu vou falar sobre o sistema judiciário no país, que é outro assunto fundamental. Cadastrem-se no site do NEON para assistirem a próxima aula e de várias outras matérias, aula de direito administrativo, de constitucional, civil, penal. Eu vou estar aqui no NEON dando um curso presencial sobre a introdução do direito. Um beijo e até a próxima!